Por que a gente vê muita coisa na internet falando para ignorar o cachorro, mas na verdade ignorar dificilmente é uma boa estratégia, né? Difícil, assim, em poucos casos a gente vai conseguir realmente utilizar o fato de ignorar o cachorro para conseguir alguma coisa. E para falar sobre isso a gente tem que entender um conceito que chama pico de extinção, né? Pico de extinção é o quê? O cachorro ele sempre fez alguma coisa e foi reforçada por isso. Chega no momento que o cachorro deixa de ser reforçado por aquilo que ele sempre fez, e aí o comportamento começa a aumentar muito, de frequência. Então ele começa a tentar cada vez mais, vai até que chega no pico, que a gente chama que é o pico de extinção, e a partir daí ele começa a cair até assumir esse comportamento e entrar em extinção de vez, né? Agora, exemplificando, assim, trazendo um exemplo humano, seria o exemplo do controle remoto da TV. A pessoa, ela está acostumada a apertar o botão do volume, para aumentar o volume, e aí chega um dia que ela aperta o botão de aumentar o volume e o volume não aumenta. Qual que é a primeira reação que a pessoa tem? Apertar o botão de aumentar o volume de novo, né? E aí ela aperta o botão de novo e não aumenta. Aí o que ela faz? Ela tenta apertar um pouco mais forte, porque ela sempre apertou o botão do volume e sempre aumentou. Chegou um dia, ou seja, ela era reforçada, porque ela queria aumentar o volume, apertava e conseguia. Chegou um dia que ela deixou de ser reforçada, ela apertou e não foi mais reforçada por isso, ou seja, não aumentou o volume. Aí a primeira reação dela é tentar cada vez mais forte. Então ela vai tentando cada vez mais, apertando mais forte. E se por acaso, quando ela estiver apertando bem forte, aumentar o volume, opa! Então quer dizer que eu tenho que tentar apertar cada vez mais forte, né? E aí ela foi reforçada por isso. Da próxima vez ela sabe que ela tem que ficar apertando várias vezes. Agora se ela fica apertando, quase quebra o controle e não aumenta mais o volume, vai chegar uma hora que ela vai desistir, né? E aí que a gente fala que chegou no pico, apertou o mais forte possível, e ela viu, não, realmente não é. Tacou, às vezes a pessoa fica tão frustrada que taca o controle no chão, quebra, enfim, né? Mas aí chega uma hora que ela desiste. Ela vê, não adianta mais tentar isso e desiste. E aí é quando a gente fala que diminui o comportamento e ele meio que entra em extinção. Mas por que isso é um problema, né? Da mesma forma que, fazendo um paralelo, seria o cachorro latino. O cachorro sempre latiu para conseguir comida, aí a pessoa para de dar comida quando ele late. Seria o controle parou de funcionar. Qual que é a primeira reação do cachorro? Latir mais alto e mais forte, e mais vezes. E latir. Só que a pessoa não aguenta ficar esperando o cachorro latir até realmente parar, né? E aí ela acaba reforçando no meio do caminho, que não, chega, totó, eu não aguento mais latindo e dá comida para ele parar. Da próxima vez ele sabe, você acabou de ensinar o seu cachorro que ele tem que ser mais insistente ainda. Da próxima vez ele vai latir mais vezes, mais alto. Da mesma forma para pular, né? O cachorro que fica pulando para conseguir as coisas e várias outras coisas. E por que isso é um problema? Porque se a pessoa desistir no meio do caminho, ela vai piorar muito o comportamento, da próxima vez o cachorro vai ser muito mais insistente. E também gera muita frustração no cachorro, né? Da mesma forma que tem pessoas que não sabem lidar muito bem com a frustração e acabam tacando o controle no chão, quebrando o controle por causa da frustração, o cachorro também. Tem cachorro que isso vai gerando uma frustração muito grande, o cachorro vai ficando ansioso, e não sabe o que fazer, por que não está dando certo, sempre deu certo, não sei o quê. E vai criando muita frustração no cachorro, então isso é ruim, né? E às vezes o cachorro simplesmente não sabe, nunca fez nada diferente, ele não sabe qual o caminho alternativo que ele poderia pegar. Então, simplesmente ignorar não é uma boa estratégia. O interessante seria você ensinar o seu cachorro alguma outra alternativa, né? No caso do controle, a pessoa tem que saber que apertou uma vez, não funcionou, apertou de novo, não funcionou. O que ela tem que fazer? Trocar a pilha, né? Às vezes precisa trocar a pilha. Só que se ela não sabe disso, ela vai ficar apertando e quebra o controle. E o cachorro também. Ele sempre latiu para conseguir as coisas. Agora eu não quero mais que ele fique latindo. Só que eu tenho que dar uma alternativa para esse cachorro, né? Ele quer a comida? Beleza, o que ele tem que fazer para conseguir aquela comida? Às vezes a gente ensina o cachorro a ficar esperando na caminha dele, né? E depois que a gente terminar a refeição, se ele ficou esperando na caminha quietinho, ele vai ser recompensado por isso, com aquilo que ele queria. Mas essa é a condição. Então aí você ensinou uma alternativa para o cachorro. Ele vai ficar latindo, ele vai tentar algumas vezes, aí tem a possibilidade de esperar na caminha e também ganhar, porque você ensinou isso a ele. E aí ele pode trocar o comportamento. Da mesma forma que a pessoa apertou 3 vezes e não deu certo, vamos trocar a pilha. O cachorro latiu umas 3 vezes, aí ele lembra, talvez a caminha dê certo, né? E vai lá e tenta. Então antes de simplesmente sair ignorando o cachorro e deixando que ele resolva os problemas dele por conta própria, ele ficando super frustrado, isso gerando ansiedade, enfim, prejudicando o cachorro, a gente primeiro ensina um comportamento e deixa esse comportamento muito forte, né? Então, por exemplo, no caso do cachorro que fica pulando nas pessoas para cumprimentar as visitas. Ensina o cachorro a sentar, reforça muito isso e mostra para o cachorro que sentar é uma ótima alternativa para tudo, né?
Se ele sentar, ele tem grandes chances de conseguir tudo que ele quer. E aí depois você introduz isso na recepção da visita, ou seja, o cachorro sempre pulava. E aí você já ensinou ele a sentar, e você começa a pedir para ele sentar, né? Você começa a trocar o comportamento. Ele vai tentar pular, você vai se afastar, ele não vai conseguir colocar ele na guia, ele não vai conseguir pular na pessoa, até ele tentar lembrar, nossa, tem um negócio de sentar, será que vai dar certo? E ele, por conta própria, tenta sentar e aí sim ele consegue aquilo que ele queria, que era a atenção da pessoa. Então, só para concluir, muitas pessoas elas acham que simplesmente sair ignorando o cachorro vai resolver o problema dela, mas na verdade vai criar outro problema, né? O cachorro vai ficar muito frustrado e ele pode escolher qualquer outro comportamento e às vezes um comportamento pior ainda. Então, primeiro a gente ensina o que a gente quer, para depois tentar cobrar do cachorro o que a gente quer, né? Do que simplesmente ignorar e deixar ele se virar sozinho e fazer com que ele tenha que adivinhar o que a gente quer, né?